Ai ai, Ruby. Ruby é um desenho norte-americano com um estilo baseado em anime criado em 2013 por Mount Yon e idealizado pela Rooster Teeth Productions. Uau. Algumas pessoas dizem, nossa, esse anime aí, Ruby, ou outras pessoas falam, nossa, este desenho aí. É uma discussão que acontece bastante, é o mesmo estilo do Avatar, né? Todo mundo que fala de Avatar, alguns falam, nossa, Avatar é um anime americano. Não é um anime americano, é um desenho. A palavra anime é para animações japonesas. Então, com essa definição, desenhos que parecem animes são animações. Ruby é uma coisa curiosa. Ele é ruim? É mal animado? Até certo ponto. A história tem 1000 furos e desafia sua lógica às vezes? Tem! Mas tem uma grande chance que se você assistir, você vai gostar pra caralho. E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Patrick, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, muito obrigado a você que perguntou. Rubiola, Rose, muito obrigado a você que perguntou, Rose. Obrigado, mãe. Também te amo. Sejam mais uma vez a mais um vídeo comentando desenhos, filmes, animes. Normalmente são animes, mas hoje a gente vai falar de Ruby, ok? Então a gente vai falar de Ruby, que é um desenho que eu gosto muito e infelizmente eu tenho que admitir isso. Você vai entender o porquê. E tem uma grande chance que se você clicar pra assistir Ruby, você vai gostar. Porque só tem dois tipos de pessoas que assistem Ruby. Ou a pessoa assiste e acha uma merda, ou a pessoa assiste e fica totalmente obcecada. Então... E eu sei o que você tá pensando. Patrux, você não disse que ia fazer um vídeo sobre a franquia Toaru? Eu quero assistir Index e Railgun. Calma, eu tô esperando acabar a temporada de Railgun T, que é a temporada que tá passando agora, que era pra acabar em junho. Só que graças ao coronavírus tá saindo episódio a cada 2 semanas. Então vai demorar um pouco pra acabar. E eu quero fazer o vídeo inteiro com a franquia toda até o momento, entendeu? E vai ser até quando sair Railgun T, quando acabar o Railgun T. Então, 1 minuto, vai ter. Enquanto isso, se deleite com esse vídeo de Ruby, tá? Se pronuncia Ruby, como se fosse Ruby. Só que em vez de U é um W. Eu já vou explicar sobre isso. Esse vídeo ele não vai ter spoilers, tá? Eu vou evitar o máximo de spoilers. No final dele, eu vou fazer uma discussão sobre um tema recorrente. E aí vai ter um pouco de spoiler, mas é assim, porra, não é quase nada. Eu vou tentar falar de um jeito que nem pareça spoiler, sabe? Que seja tipo um negócio super em branco. Ruby conta a história de Ruby Rose, que é esta personagem aqui, que convenientemente é a personagem menos interessante de todo o desenho, o que é um pouco triste sabendo que o desenho tem o seu nome, não é mesmo? A história começa quando Ruby assalta uma loja não assalta uma loja. A história começa quando Ruby está numa loja sendo assaltada e ela defende a loja com sua enorme foice gigantesca. Devido a esse acontecimento, uma escola especial, que eu já vou explicar pra você um pouco sobre o universo do desenho, calma aí, recruta ela pra poder entrar na escola alguns anos antes. Ela teria que esperar mais 2 anos, ela entra. E lá junto com a irmã dela, Yang Xiaolong, e não me pergunta essa história dos nomes, tá? Os nomes das duas serem totalmente diferentes, tá? Eles dão uma explicação muito meia boca. Mas ninguém sabe dizer até hoje. Elas fazem 2 amigas, que é a Blake Belladonna e a Wise Shni. E aí elas enfrentam altas aventuras com um elenco enorme de personagens e alguns outros personagens que podem ser considerados principal, como o Jaune e a Nora e a Pira. E o Rain. E a melhor parte de tudo isso é grátis. Você pode assistir no YouTube, no canal da Rooster Teeth, o Dente de Galo. Só agora a 7ª temporada, na verdade eles já fizeram isso na 6ª. A 6ª temporada não tinha saído no YouTube, tinha saído no site deles, também de graça. Você pode assistir tranquilamente de graça, tanto a 6ª quanto a 7ª. E aí eles não postaram no YouTube pra levar o tráfego pro site, né? Então, agora que saiu a 7ª temporada no site deles, eles liberaram os episódios no YouTube. Nossa, Patrick, 7 temporadas é muita coisa. Os episódios têm no máximo 15 minutos. Tirando o episódio 3 da 6ª temporada, que é um episódio do caralho. Mas geralmente os episódios têm no máximo 15 minutos e, tipo, geralmente não chega. Mas, Patrux, se você não vai dar spoiler, o que você vai falar sobre neste vídeo? É aí que você vai ficar satisfeito de assistir esse vídeo, meu bom consagrado que está prestes a embarcar no mundo de Remnant. Apesar de ter um mundo vasto, Ruby é extremamente mal explicado e mal explorado no desenho principal. Eles dão sempre, tipo, a explicação básica e o que tá rolando ali pra você entender, mas eles não entram em detalhes. Tanto que existem 2 spin-offs importantes de Ruby que exploram muito mais os personagens e a personalidade deles e o mundo do que o próprio Ruby, porque Ruby tá focado demais na história e como a história tá progredindo sem se aprofundar nos detalhes. É só uma passação de pano pra falar que é mal escrito. Essas 2 séries são uma série de comédia chamada Ruby Chibi, que são pequenos skits de comédia com os personagens e, tipo, mano, tem uns que são muito engraçados, mas, tipo, muito engraçados mesmo. E tem uma outra que é o Road of Remnant, que basicamente explica a história do mundo de Remnant e os conceitos importantes deste desenho, tá? Então, este vídeo aqui vai explicar pra você 3 coisas muito importantes sobre Ruby pra você entender este desenho melhor. Vamos falar sobre como ele surgiu, que é importante. Vamos falar sobre o mundo, que é muito importante, tudo que
envolve o mundo do desenho, todas as coisas, as mágicas, mecânicas, e vamos falar de polêmicas, porque tem umas coisas meio pesadas quando se trata desse assunto, e eu não tô falando do desenho em si, eu tô falando das pessoas que fazem ele. Vamos lá, como surgiu? O Ruby surgiu quando o Mount On, eu não sei se é a pronúncia certa do nome dele, teve uma brilhante ideia de falar, putz, e se eu colocasse uma foice numa sniper? Chegou pros executivos da Rooster Teeth, né, onde ele trabalhava, falou, então galera, eu tenho uma ideia de um programa que vai ser uma garotinha muito louca que dá foiçada e tiro em monstros. Vocês compram? Aí eles falaram, não. O que ele fez? Ele foi pra casa, tomou um banho e animou a porra toda. Ele fez um trailer, que você pode conferir no YouTube procurando por Ruby Red Trailer, o trailer vermelho. Ele fez isso sozinho em acho que tipo 2 ou 3 dias, é uma parada meio absurda assim. Eu não sei se são 2 dias ou 2 semanas. Eu acho que não são 2 semanas porque é uma coisa mais impressionante. Talvez tenham sido 2 dias mesmo, tá? Eu não lembro. Ele leva o notebook dele pra reunião, a próxima reunião, né, da Rooster Teeth. Ele abre o notebook, ele dá play, eles assistem o trailer, ele fecha o notebook e pergunta, e aí? Os caras só falam, beleza, pode começar a produção. E foi literalmente isso, tá? Os trailers de Ruby são importantes. Você tem 4 trailers a princípio, que é o vermelho, o amarelo, o preto e o branco, tá? Que são as letras, né? R, W, White, B de Black e Y de Yellow, mas que também são as primeiras letras do nome das 4 protagonistas, ok? Você tem esses 4 trailers, eles contam pré-histórias que vão ser importantes pra você assistir o desenho. E eles não vão voltar nelas durante o desenho, eles vão assumir que você assistiu as histórias. Você tem o trailer vermelho, que ele não tem muita importância até um certo ponto, que vai ser um leve spoiler, então eu vou deixar pra parte de polêmica, porque envolve esse trailer. Você tem o trailer branco, que mostra como a Weiss ganhou a cicatriz que ela tem no rosto. Você tem o trailer preto, que mostra a vida passada da Blake. E você tem o trailer amarelo, que mostra o que a Yang faz da vida, que é bater os outros e parecer maneira. Uma coisa muito importante também sobre todo o processo de criação de Ruby é que toda a trilha sonora é feita pelo Jeff Williams, tá? E quando precisa de vocais, normalmente é em parceria com a filha dele, que é a Cassie Lee Williams. E meu Deus, amigos, você pode até não gostar de Ruby, mano, mas a trilha sonora deste desenho, cara, o bagulho é impecável. Assim, é fantástico. Principalmente se você for roqueiro, rockista, satânico, yeah! Se você não viu, eu já fiz o cover da primeira abertura de Ruby, que se chama This Will Be The Day, tá aí nos cards. Gostaria de fazer mais, então assista o desenho e me fale o que você gosta. As trilhas sonoras são muito boas. É uma outra coisa também que eles exploram bem o mundo e os personagens, é que na trilha sonora tem certas trilhas que são inspiradas nos personagens, mas eu digo, tipo, como se o personagem tivesse escrito. Então ali às vezes fala muito sobre o personagem que não fala no programa em si, então isso tipo, é uma experiência interessante. Você pega o álbum, você ouve, você presta atenção na letra, você já sabe dizer, putz, essa música é do Crow, essa música é da Ruby, essa música é da Nora. É bem simples de entender, é bem bacana. Essa é a concepção importante de como foi criado este desenho. E agora nós vamos falar do ponto 2, muito importante, o mundo de Remnant. Acho que alguns conceitos básicos é importante pra você assistir antes de ver Ruby. Isso não vão ser spoilers, eu acho que vai até facilitar sua vontade de entender o que tá acontecendo. Nada que eu vou falar aqui é spoiler, tá? Tudo aqui é o universo que você vai ser inserido, que ele não é muito bem explorado em cenas, ainda mais em episódios curtos, que tem tipo 10 minutos, tá? Na primeira temporada os episódios têm 6 minutos, sabe? Então é bem difícil você explorar o mundo. Então eles cortam explicações, é simples assim. Então eu vou explicar pra vocês. Esse é o mundo de Remnant. Ele é infestado por criaturas maléficas chamadas Greens, que eles surgem das emoções ruins das pessoas. Não é que eles surgem, eles surgem, tá? Não vou te dar spoiler de onde eles surgem, mas eles são atraídos pelas emoções ruins das pessoas. Isso é uma coisa interessante, é que quando o Monte fez a animação do trailer vermelho, ele não tinha uma história criada, ele só queria fazer uma história com essas garotas derrotando monstros. Então ele fez aqueles monstros pretos que parecem lobisomens, tá? Aí virou tipo a Chapeuzinho Vermelho matando o lobo mal e outras coisas, sabe? Essa é a ideia que passaram. Tanto que o trailer vermelho, os efeitos sonoros são uma merda, porque foi produzido inteiro na casa do cara com coisa livre da internet, saca? É bem bosta o trailer vermelho. Mas a luta é maneira. Então, esses lobos, eles foram reformulados e viraram Greens. Os Greens, eles têm mais ou menos essa aparência. Esse aqui é o lobo reformulado, o nome dele é Beowulf. Ele é um dos Greens que eles enfrentam e que são atraídos por pessoas. Devido a esses monstros existirem, as pessoas treinam para serem caçadores que protegem as pessoas desses monstros. Por isso existem umas escolas especiais, né? E também existem faculdades que são feitas para treinar as pessoas nisso. Só que só existem 4 dessas escolas, faculdades. Só existem 4. Uma para cada continente de Remnant. E cada um desses continentes tem um reino, tá? Na verdade são 3 continentes, desculpa. Um continente tem 2 reinos. Mas é uma para cada reino e existem 4 reinos principais. Você tem Vale, que é o principal, ou Vale, eu não sei se pode falar em português mesmo, que é o principal, que é onde acontece a história no começo ali, ela se passa ali. Você tem Vaco, que fica pro oeste do mundo. Você tem Atlas, que fica pro norte, que é uma sociedade mais fechada, tipo militar, com inverno muito
rigoroso, e você tem Mistral que fica pro leste, tá? É isso que você tem que entender. Da sociedade que habita esses reinos, você tem que entender que existem dois tipos de humanos. Você vai ter os humanos normais, né? Os humanos homo sapiens. Você vai ter uma espécie diferente que vão ser os faunos. Os faunos, eles têm características animais. Alguns têm orelhas de gato, outros têm, sei lá, pele de lagarto. Eles são meio humanos, meio animais, saca? Mais humanos do que animais. Eles são, tipo, 15% animais. E por serem diferentes, eles sofrem, e obviamente em menor quantidade, tipo, muito mais escasso, eles sofrem muito racismo, e é racismo mesmo, e muita violência. Isso é abordado em certos pontos, ok? É uma pauta importante do programa. O que acontece com esses humanos também? Alguns humanos conseguem desbloquear uma coisa chamada aura. O que seria a sua aura? A aura seria a sua energia vital, como em qualquer outro programa, qualquer desenho, qualquer coisa cultural. A aura é a energia vital do ser humano, do ser vivo. Só que aqui ela serve para defesa. Como ela é sua energia vital, ela meio que serve de escudo. Ela te protege, ela impede com que você se machuque. Tem essa energia em volta de você que serve para você apanhar e ficar de pé. Puta, vou tomar um soco na cara. Você toma. E você, tipo, foda-se, você não tomou dano de verdade porque a sua aura impediu que o soco te machucasse. Essa é a lógica da aura. E após liberar a aura, as pessoas consequentemente liberam um negócio que se chama de semblance, que seria um poder especial que você tem, que é linkado à sua aura e que é como se fosse uma espécie de magia. Cada pessoa, naturalmente, quando libera a aura, consegue fazer um tipo de magia. Por exemplo, a Ruby, ela consegue ficar super rápida. A Yang, ela tem o poder de armazenar o dano que ela toma e poder jogar de volta na pessoa. Só que a magia não acaba aí. Nesse mundo, existe uma coisa chamada Dust, né? Que é literalmente poeira. Poeira mágica. Só pra deixar uma coisa clara, no universo de Ruby não existe pólvora. Você não tem pólvora no universo de Ruby. É por isso que as armas, apesar de serem armas, não são tão letais assim. As pessoas tomam tiro e continuam de boa, porque não tem a explosão de uma pólvora, entendeu? Elas são todas alimentadas por dust, por essa poeira mágica. E as poeiras mágicas têm propriedades. Tem poeiras de fogo, poeiras que alteram a gravidade, poeiras que deixam as coisas mais leves, tem a gravidade que é mais pesado, mais leve, tem as de elementos que envolvem o solo, e tem as combinações e uns negócios desse tipo. Eles entram em detalhes sobre qual da cor, o que é e como se mistura? Não, porque não é importante. Você tem que saber só que elas fazem magia. Então as pessoas conseguem usar essa poeira pra magia e não só pra magia, tá? Ela serve para combustível de veículo, para disparar as armas por si só. Ela serve para substituir a pólvora e a gasolina. É basicamente isso. E quando você embarca nessa história, você vai conhecer os 4 personagens principais, que eu já expliquei. As nossas 4 protagonistas, Ruby, Weiss, Blake e Yang. Você também vai conhecer os 4 personagens de apoio, que são tipo os outros personagens principais, que é o Jaune, a Nora, o Rain e a Junifer. A Junifer é o nome da equipe. E a Pyrrha foi a inicial dos personagens, tipo RW, Ruby, J, NPR Juniper. E você vai conhecer logo o meu personagem favorito, que só vai conhecer, infelizmente, na 3ª temporada, que é o Crow, que é o tio bêbado da Ruby. Ele é muito bêbado, bebe demais, assim. Tipo, o personagem é muito bom, mano. É isso, não tem spoiler. Eu só te expliquei o mundo. Se você for assistir, você vai me agradecer por ter explicado, porque... que desenho ruim. Então, pra tudo que você é tão ruim assim, por que as pessoas gostam? Eu não sei. É tipo um guilty pleasure, sabe? Você assiste e você fica tipo, tá, eu não gostei, mas essas armas são tão divertidas, né? Vou continuar assistindo mais um pouco. Olha, aconteceu uma coisa. Nossa, putz. Eu disse que eu ia falar de polêmicas de Ruby, então eu vou chegar nesse ponto, eu vou entrar nessas polêmicas por si só, ok? Mount Alm, que é o criador da série... Mount, se eu chamar de Alm, porque eu não sei como pronunciar o sobrenome dele até hoje, eu acho que é Alm, que é o criador da série. Ele faleceu em 2015 devido a uma reação alérgica. Puta bagulho pesado, tipo, ele teve uma reação alérgica e morreu, que é muito perigoso, né? Então tome cuidado com as suas alergias. Em 2015, antes do começo da produção da 3ª temporada. Tava, tipo, na pré-produção ainda, ele chegou a falecer, deixando a produção toda nas mãos da Rooster Teeth. E isso levou a muitas polêmicas, tá? A primeira delas é que o Mount, ele só sabia animar em um programa de animação que ele não era leve, ele não era eficiente de animar, tá? É por isso que quando você vai assistir no Ruby, você vê que as temporadas têm uma gradual melhoria de qualidade. Você vai ver a primeira tem a qualidade bem bosta ali, que parece que eles usaram R$7 de orçamento total pra animar um negócio. Aí depois, eles dão um trato, né? As pessoas no background agora são pessoas mesmo, porque na primeira temporada são só sombras. E o negócio tá mais legal, assim. Aí na terceira dá um salto bem grande e você fala, putz, isso daí tá bonito. Mas você consegue perceber em alguns momentos cruciais que aquilo tá sendo muito forçado, que os computadores da produtora estão forçando muito pra executar aquelas funções e deixar aquilo tudo bonito, porque é um programa que ele é muito pesado. Eu não fui atrás dos nomes, eu esqueci. O que acontece é que como o Mount faleceu e meio que a 3ª temporada ela vai fechar um ciclo, né? Vamos chamar de ciclo, ele tem uns acontecimentos, ele fecha um ciclo e parte pra outro ciclo. É uma coisa importante, o Mount ele era o principal animador, principalmente todas as lutas, e era ele que animava, ele era o produtor, ele escrevia
escrevia, ele desenhava, ele criava, fazia o roteiro e ele animava todas as lutas da primeira e segunda temporada. E ele deixou algumas animações da terceira temporada pré-animadas. Tudo bem fechadinho, mas como não tinha nada da quarta feito ainda, fisicamente, eles trocaram de programa de animação. O que fez com que a animação ficasse muito melhor. O salto da terceira pra quarta temporada é muito absurdo. Só que aí eles vão cortando cantos em outros aspectos, e eu vou falar disso mais pra frente. E depois tem um salto maior ainda, que é da quinta pra sexta, que eles conseguiram deixar o negócio mais bonito. O visual da sexta temporada é ótimo. Eu não tenho que reclamar de animação da sexta temporada, e da sétima que passou agora é muito bonito. Tipo, o que faltava de animação na sexta era, tipo, uns backgrounds mais bonitos. E os backgrounds, tipo, os planos de fundo da sétima temporada são absurdos. São coisas muito bonitas. Se você arrancar os personagens, mano, você faz uns papel de parede muito foda, com só os cenários. A produção ficou na mão da Rooster Teeth. Essa vai ser uma das principais polêmicas, né? A alteração da animação, do estilo de animação, de toda a produção do programa. Mas isso é só um ano depois do que eu vou comentar agora, que é a maior polêmica de RWBY, que é a carta aberta de demissão do Shane Newville. Shane Newville era um amigo próximo do Monty, que trabalhava na Rooster Teeth, e ele conta que depois que ele faleceu, a Rooster Teeth começou a ver o programa de uma forma mais lucrativa do que deveria ser. A princípio de conversa, eles cortaram fora a esposa do Monty da produção, o que é uma coisa estranha, porque o Monty, ele não deixava coisas escritas, ele não tinha por escrito os planos dele. Ele comentava com a galera, tipo, ó, eu acho que naquela temporada, assim, daqui, tipo, 3 temporadas, eu quero que isso aconteça, eu quero que tal personagem faça isso o quê, mas ele não tinha um roteiro escrito. Ele achava que era melhor pegar o feedback da galera e ver como que ele podia desenvolver a história em cima disso. Então, por isso, como ele morreu na época de pré-produção, eles tinham já uma estrutura pra terceira temporada, mas muita coisa ali não tinha explicação, né? Tipo, isso aqui vai acontecer aqui agora, porque no futuro vai acontecer tal coisa. Não tinha, você só tinha, vai acontecer isso, faz. E eles cortaram a esposa do Monty, o que é uma coisa estranha, porque quando você tem um projeto tão grande como ele tinha, talvez a pessoa mais próxima dele seja a melhor pra dar esse direcionamento. Tipo, o Monty falava que ele queria que isso acontecesse com tal personagem, sabe? Isso seria importante, porque só tinha algumas pessoas que sabiam o que ele queria fazer e conversavam com ele. São os outros 2 roteiristas de RWBY que ainda estão no projeto. Esse Shane Newville, ele não compartilhava muito, mas ele compartilhava algumas coisas assim. A esposa dele e o Jeff Williams, que faz as trilhas. E isso é importante, eu já vou falar sobre. Houve essas mudanças de roteiro, por exemplo, durante o começo da terceira temporada. Na verdade, o final da segunda temporada, a cena pós-crédito, tem uma cena que seria importante, mas que ela não aconteceu. Ela não aconteceu. Você vai ter esse preview no final da cena pós-crédito da segunda temporada, se você que preferir, velho. Você pula, porque não é importante. O que acontece é o seguinte: no começo da terceira temporada teria uma luta da Raven, que é uma personagem, contra a equipe do John. Mas ninguém sabe porque ele escreveu que ia ter aquela luta, nem o cenário. Era pra ser, tipo, a primeira cena. E aconteceu alguma coisa ali e ia ter essa treta. Só que ele não deixou explicar. E, tipo, a luta em si não é importante pro resto da temporada. Tipo, não tem ligação com o resto. Tem ligação com o futuro, mas não tem com o resto. E ninguém sabia porque ele botou aquilo. Então o que eles fizeram? Cortaram. A cena do final da segunda temporada era pra acontecer na terceira. Nunca aconteceu. Cortaram também. Tem um acontecimento que é a morte de um personagem, que é assim, é um cenário que tem 3 personagens, um deles morre e o outro assiste o outro morrer. A personagem não consegue, tipo, interagir. Ela só assiste essa aqui ser morta. O que acontece é que era pra outro personagem ver a pessoa morrendo, não o que viu. A luta final contra o Adam, quem é Adam? Foda-se, o Adam. Não era pra ser aquilo, era pra ser uma luta mesmo, né? Não tem luta, tem tipo um mini confronto ali, tem um... mas não tem luta. E existem outros pequenos detalhes assim que foram cortados quando o Rooster Teeth assumiu o controle. Agora tem os contra-argumentos, tá? Um dos principais contra-argumentos que a galera fala que o negócio tá fluindo e que, tipo, apesar de ter essas mudanças, ainda é o que o Monty queria, é o argumento da mãe da Ruby, tá? Isso aqui já é um spoiler. A mãe da Ruby está morta. Se você assistir o trailer vermelho, ela está num túmulo e ela vê o túmulo da mãe. Só que é aí que vem o detalhe. Quem deu essa ideia foi o Jeff Williams, que faz a trilha sonora. Ele falou, Monty, não seria legal se ela tivesse uma motivação, tipo, a mãe ter falecido, alguma coisa desse tipo? E foi aí que foi introduzido, tá? Eles tinham um contato direto, ainda mais pelo Jeff escrever as trilhas sonoras sobre os personagens. Ele tem que escrever, obviamente, a trilha sonora antes da temporada ser lançada, então ele tem que saber tudo o que vai acontecer antes. Ele já sabia as coisas que iam acontecer. Por exemplo, a segunda abertura, que é Time to Say Goodbye, em uma entrevista ele faz uma brincadeira, um spoiler, que eu não vou dar um spoiler, que tipo, ele fala, quando você ouve a música, você pensa que é Time to Say Goodbye pra uma coisa. Mas depois que acaba, só a terceira temporada acaba, você entende que o Time to Say Goodbye era pra outra coisa. E tipo, tem toda essa brincadeira. Então ele sabia as coisas muito antes. E ele nunca se posicionou contra isso. Inclusive, ele fez essas piadas. Acho que foi na coletiva de imprensa da 4ª ou 5ª temporada que ele fez essa piada sobre a segunda, a terceira. Então, tipo, as coisas podem ter mudado, mas acho que não mudaram o suficiente por causa desse argumento. Tipo, o Jeff Williams nunca se posicionou contra nada que a Rooster Teeth fez. Outra coisa, quem dubla o Rain era o próprio Monty,
quando ele faleceu, virou o irmão dele. O irmão dele, que obviamente era próximo dele, porque ele também é artista e, porra, o cara foi dublar o irmão. Você não acredita que esse cara teria algum conhecimento e nunca teria se posicionado sobre isso, sabe? É um assunto delicado. E, obviamente, tem algumas coisas que são melhores quando acontece essa mudança. Obviamente, a qualidade da animação fica muito melhor, só que a qualidade das lutas cai muito. O Mount, ele não roteirizava a luta era improvisada. Ele começava a animar a luta, tipo, o personagem deu soco no outro, beleza. Aí ele falava, tá, disso como que vai? Aí ele desenha o cara caindo assim. Ele fala, eu desenhei o cara caindo desse jeito, então ele vai levantar assim. E aí, tipo, conforme ele ia animando, ele ia decidindo o que ia acontecer. Ele tinha um ponto de início e ele tinha um ponto de final. Ele ia, tipo, criando no meio até chegar no ponto final, tá? Sem coreografia, improvisando. Ele, enquanto tava sendo produzido, falava, não, faz ela dar um soco aqui. Agora um chute ali. Não, troca isso, bota isso aqui, sabe? Tipo, ia improvisando. Era improvisado. Com a morte dele, a metade das lutas da terceira temporada e a partir disso todas as outras foram coreografadas. Com captura de movimento, com a galera decidindo, pô, vamos fazer um take daqui de cima, outro dali de baixo, e a luta vai ter que fazer isso. Elas foram roteirizadas, tá? Isso é uma coisa que pesa um pouco. Tem muitas lutas boas ainda, só que elas não são tão eletrizantes assim. A história fica muito enrolada. Começa a ter muita coisa que é, obviamente, tipo, só MacGuffins, uns shenanigans, assim, pra fazer a história. Mano, são umas coisas muito inúteis. Tipo, Maiden, os artefatos, os portões. Eu não quero dar muito spoiler. Tem muita gente também que fala que tem um chip que se chama Bumblebee, que eu não vou dar spoiler de qual personagem participa desse chip, que a galera fala que é puro fanservice, porque a galera queria encher tanto o saco pra duas personagens ficar juntas que elas ficaram. Só que se você volta na primeira temporada, já tem um sinal, assim, no dia que elas se conhecem, a mina já olha, tipo, ela olha pra uma personagem e na hora que ela olha pra outra, ela olha com uma cara de chupadora de pepeca. Isso foi uma coisa que eu percebi, tipo, obviamente, sem tomar spoiler, eu não sabia que ia existir esse chip, mas, tipo, assistindo o episódio ali, no episódio que aparece a mina, eu falei, puta, ela acabou de olhar com uma cara de que quer dar uns pega nessa mina, tá ligado? Tipo, então, era mesmo fanservice ou ele conseguiu manipular você pra você pensar que isso foi fanservice? Tipo, ele criou o desejo do fanservice pro fanservice acontecer, sabe? Então, Bom, vou deixando esse vídeo por aqui. Esse é o vídeo de Ruby. Quero saber a opinião de você aí embaixo que já assistiu. Comenta qualquer um dos assuntos. Se for ter um spoiler, bota uma tag de spoiler. Se for fazer piadinhas, foda-se piadinhas, sinto muito pra vocês não vão entender a piadinha mesmo. A conclusão é que Ruby é um desenho nota 6. Mas é um desenho nota 6, se você gostar, você vai gostar muito. O Ruby não tem essa de, eu assisti, assim. Ou você vai ficar viciado ou você não vai gostar. E tudo bem você não gostar. Mas dê uma chance. As ideias são muito legais. Das armas de fogo, que são armas. Tudo é uma arma em Ruby, tudo atira. Porque você precisa, pra matar monstro gigante. Assista Ruby como se você estivesse assistindo uma coisa divertida, tá? Não vai pra assistir a maior obra já criada na humanidade. Assiste pra falar, puta, quero ver umas lutinhas da hora. Quero ver personagens maneiras, entendeu? Vai fazer isso. E você vai gostar, você vai se divertir. É divertido. Eu espero que vocês gostem. Se você assistir Ruby e você gostar, volta aqui e comenta. Puta, assisti porque você falou, gostei. E ajuda bastante eu saber que eu sou um influenciador, não é mesmo? E também seria bastante legal pra eu ter esse feedback e poder fazer as aberturas, porque as aberturas são muito boas. Pega aí pra ouvir as aberturas de Ruby. Põe em Ruby Abertura 2. Abertura 2 é uma das mais fanservice. Procura aí, Ruby Abertura 2. Ruby Opening 2. É Time to Say Goodbye. E ouve. Se eu não te vendi com esse vídeo todo, eu vou te vender com a abertura. Vê a abertura 2. Ouve a abertura 2. Tenho certeza que você vai querer assistir por causa da porcaria da abertura. Pode ouvir a 1 também. Se quiser ver a minha versão da 1, tá nos cards aí em cima. Tô deixando esse vídeo por aqui porque já ficou muito grande pro Megal editar. E ele deve estar cansado e querendo dormir. Então, boa noite, Megal. E muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que acompanha. Muito obrigado a todo mundo que apoia. Vejo vocês na próxima e falou.